amigo internauta, fã de MMA, está começando mais uma edição do podcast Super Lutas. Eu sou o Lucas Carrano e ao meu lado nessa edição estará Bruno Ferreira, nosso companheiro de redação no site Super Lutas. Essa edição no podcast Super Lutas que vem recheada de novidades. Olha, uma semana muito agitada nos bastidores do MMA e a gente vai falar de duas das grandes notícias aí que pintaram nas últimas semanas. É a volta do Anderson Silva totalmente liberado para voltar aos treinos sem qualquer tipo de restrição. Surpreendente a recuperação do Spider. E também o corte do Júnior Cigano, do TUF Brasil 3 Finale. Além disso, a gente faz uma prévia do UFC Fight Night 40, que acontece na cidade de Cincinnati neste fim de semana. Além disso, antes de eu chamar o Bruno aqui para cumprimentá-lo, já vou saudá-lo com esses parabéns pelo trabalho, porque a gente vai rodar aqui nessa edição do podcast Super Lutas duas entrevistas com o Rafael Sapo, que luta neste sábado lá em Cincinnati, nos Estados Unidos, falando sobre a carreira, também sobre a luta com o Ed Herman e com o Rogério Minotouro. Então veja só, o Bruno em menos de uma semana já conseguiu duas baita entrevistas que vão estar também compondo aí essa edição do podcast Super Lutas. Brunão, primeiro, antes de tudo, parabéns pelo trabalho, cara, e seja bem-vindo a mais uma edição do podcast. Obrigado, Lucas. Um abraço pra você, um abraço pra quem tá curtindo o podcast Super Lutas, e é isso aí que você falou, né? Uma edição que tem muita novidade rolando nos bastidores do MMA, mesmo que não tenha tido evento no último sábado. Então, assunto não vai faltar, com algumas notícias boas e outras nem tanto. Então, vamos conversar para ver o que vai acontecer nessas próximas semanas. Beleza, então a gente volta daqui a pouco com o podcast Super Lutas, falando já de cara dessa entrevista com o Rafael Sapo Natal e também com o Rogério Minotouro. Então, são as pautas aí do início dessa nossa edição do podcast Super Lutas, que volta já. E senhores do Brasil and UFC fans watching around the world, it's time! And they're suffering, I need a minute to myself. You will never get to me. Bom, de volta então com o podcast Super Lutas e a gente vai falar agora dessa entrevista com o Sapo que eu antecipei na nossa escalada. O atleta aí peso médio do UFC conversou com o Bruno nessa semana e falou abertamente sobre diversos assuntos. Falou sobre a carreira, falou sobre a divisão de pesos médios na qual ele está inserido e falou também sobre a luta contra o Ed Herman no UFC Fight Night 40 que acontece no próximo sábado em Cincinnati, nos Estados Unidos. Brunão, antes da gente passar alguns trechos aí dessa conversa sua com o Sapo, queria que você falasse pra gente, principalmente pro fã de MMA que tá nos ouvindo, como que foi esse papo com o Sapo, se ele é um cara solícito, se é uma pessoa legal e se é um bom orador. O que deu pra você perceber fora aí do âmbito do MMA nessa conversa com o mineiro Rafael Sapo Natal? Olha, Lucas, foi um bom papo, né? A gente conversou por 20 e poucos minutos, ele tava falando bastante, né? O que é até raro, né? A gente vê em algumas entrevistas os lutadores até evitam falar muito, justamente para não entrar em polêmica desnecessária, mas no caso do Sapo não, ele foi bastante aberto, bastante sincero, ele é um cara muito solícito. E o que mais me chamou a atenção, no lado positivo, é que ele é um cara muito consciente, né? Isso o ouvinte vai ter a oportunidade de perceber nos próximos minutos, mas ele é um cara muito consciente com relação ao lutador que ele é, né? E com relação aos defeitos que ele tem e que ele melhorou para essa próxima luta, né? Que eu acho que o mais importante não é o cara ser o melhor lutador do mundo, mas sim ele sempre se preocupar em melhorar. Isso me chamou bastante atenção do lado positivo do Sapo, né? Um cara muito consciente e muito atento às falhas para se tornar um lutador melhor. Então, foi um bom papo e eu espero que os ouvintes gostem. Beleza, a gente vai passar então a primeira parte dessa entrevista, que foi uma pergunta relativa ao tempo sem atuar, né? O Sapo lutou a última vez, como eu disse, em novembro e agora vai voltar somente no início aí da segunda semana de maio. Então, foram quase 6 meses, praticamente 6 meses e meio, sem pisar no octógono. O Sapo disse ao Bruno que foi uma opção pessoal dele e da sua equipe. Ele já está desde janeiro treinando, então não tirou férias, não foi viajar, curtir. Talvez sim depois da luta, mas não passou esse tempo aí cuidando de outras coisas. Estava focado realmente no MMA. Então a gente vai ouvir agora o Sapo falando sobre esse tempo de preparação dele, esse espaço que ele ficou, esse ato longe do octógono, e como que ele trabalhou o seu jogo nesse intervalo.
Cara, eu tô vindo, né, da luta contra o Tim Kennedy em novembro. Ano passado foi um ano muito bom pra mim, apesar da derrota no final do ano. Eu fiz 4 lutas e realmente essa luta contra o Tim Kennedy eu tive só mais ou menos umas 4 semanas pra preparar. Então foi um curto período de tempo. Então meus treinadores, depois da minha luta, da terceira luta que eu fiz no Brasil, que foi em setembro, a gente já tinha feito uma reunião, combinado que eu ia descansar, que eu ia consertar algumas coisas do meu jogo que precisava consertar para mim estar chegando ali no top 10, chegando nos tops, e o Dan White me fez esse convite para fazer essa luta e não teve como falar não, né? Não tem como rejeitar. Era uma oportunidade muito boa também e acabou que veio essa derrota. Aí conversei com o empresário, conversei com os treinadores, a gente sentou com o UFC, falou que precisava de um tempo para me arrumar o meu jogo, tudo, e não queria marcar a luta. Tanto que em fevereiro teve um evento aqui em New Jersey, que é do lado de Nova York. O UFC chegou a me ligar perguntando se eu tinha interesse de lutar, por ser perto de casa, e a minha torcida ia estar toda lá. Mas eu falei que não, que se eles quisessem realmente eu lutaria, mas não era uma coisa que eu queria naquele momento, que eu precisava treinar mais. Eles entenderam numa boa, porque eu precisava consertar uns buracos no meu jogo, eu tinha algumas coisas ainda que não estavam legal. E eles me liberaram e eu tive bastante tempo, o tempo que eu queria para preparar para essa luta. Então, eu treinei bastante, desde janeiro que eu estou treinando para essa luta, consertando alguns erros do meu jogo, melhorando a parte de chão, a parte em pé. Eu estava com alguns erros ali que meus treinadores já estavam falando, já tinha algum tempo e não nós consertamos isso. Então, agora eu estou indo, eu acho que a gente sempre fala isso, porque toda vez que você vai treinar, quanto mais você treina, mais você vai melhorando. Então, é normal que toda luta você vai estar melhor a cada dia. Mas essa luta, como não podia ser diferente, estou muito bem treinado, melhorei em todos os aspectos, tirei alguns buracos que tinham no meu jogo, que é uma coisa que eu estava errando um pouco. Então, acho que se Deus quiser, vai ser uma grande luta, tá tudo para trazer uma grande vitória pro Brasil aí, dia 10 de maio. Bruno, a gente ouviu aí o Sapo então comentando e quero saber a sua opinião. Você acha que é isso mesmo? O Rafael precisava desse tempo fora do octógono para se recuperar, para quem sabe melhorar algumas brechas no seu jogo e chegar num patamar acima para enfrentar outros nomes aí de maior expressão dentro da categoria de pesos médios? Eu acho que é uma boa para ele sim, Lucas, porque a última luta dele foi no final do ano passado, ou seja, o intervalo que ele ficou afastado do UFC, né, sem lutar no UFC, foi um intervalo comum, né, foram 5, 6 meses de inatividade, justamente para que ele pudesse trabalhar nesses defeitos que ele e a equipe dele detectaram no jogo. E é importante, né, porque a última luta dele foi contra um atleta muito bem ranqueado, né, isso que é sempre bom destacar isso, que o Tim Kennedy era a segunda luta dele no UFC, ele ainda estava por baixo, assim, né? Estava ainda muito discreto no UFC, mas agora não, agora você vê que o Tim Kennedy está lá nas cabeças, né? Ele ganhou do Sapo, tinha vencido o Roger Gracie antes, e ganhou do Michael Bisping agora no início desse ano. Então, uma derrota para um atleta de ponta como é o Tim Kennedy sempre ensina coisas valiosas, e o Sapo me pareceu também muito inteligente para saber aproveitar isso, né? Saber ver uma derrota como uma oportunidade de crescimento. Então, eu acredito que, é lógico, a resposta vai vir na luta do sábado, né? Mas, ao que tudo indica, pelo menos nos preparativos, é que foi uma experiência valiosa para o Sapo, né? Então, se ele conseguir tirar uma experiência boa da derrota para o Tim Kennedy, como parece que foi o caso, isso só vai fazer do Sapo um lutador ainda mais forte. Então, eu acho que foi uma boa para ele sim, viu, Lucas? Ok, a gente passa então para o próximo tópico abordado na entrevista do Bruno com o Rafael Sapo Natal, que é justamente seu adversário no próximo sábado. A gente falou dessa preparação, dessa mudança no jogo, e isso foi visando o Ed Herman. Claro que não desde o início, porque essa luta foi anunciada há menos tempo, mas no fim das contas é tudo sobre voltar a vencer, algo que o Sapo não faz aí desde o UFC em BH em outubro do ano passado, quando ele superou o sueco Thor Troing. O Ed Herman é o próximo adversário do Sapo, é um lutador com histórico vasto no MMA, muito experiente, e esse é um ponto em que toca o Rafael. De acordo com ele, é uma luta importante porque o Herman é um cara reconhecido. Ele fala sobre o reconhecimento dele nos Estados Unidos, elogiou muito o jogo do Ed Herman, que é um cara que tem a mão pesada e que é faixa preta também de jiu-jitsu, tem um wrestling de bom nível. A gente vai ouvir o que tem a dizer o Rafael Sapo sobre essa luta e depois o Bruno já vem com a sua opinião sobre esse combate entre Rafael Sapo Natal e Ed Herman no UFC Fight Night 40. Eu vejo muita brecha no jogo dele, é um cara bem completo, é um cara de nome. Aqui nos Estados Unidos você fala pra qualquer um sobre Ed Herman, todo mundo sabe, é uma coisa bem legal, porque eu ganhando nele vai ter uma repercussão muito boa.
E é um cara que é bom de jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu, é um cara bom de wrestling, ele é oriundo do wrestling, tem a mão boa, tem a mão pesada. Eu acho que é isso, é um cara que tem um jogo um pouco diferente, porque ele não é de movimentar muito no octagon, ele anda o tempo inteiro para frente, não usa muito o footwork dele, ele anda mais plantado, é o estilo dele, né? Então, a gente não tem como achar muito buraco no jogo, mas a gente sabe o tipo de jogo dele que a gente está fazendo uma estratégia para estar batendo de frente, né? A gente já olhou isso, ele perdeu para os 3 brasileiros que são muito bons de jiu-jitsu, né? Que é o Thales, o Demo e o Jacaré. Então, eu também tenho jiu-jitsu muito bom, sou faixa preta do Renzo e do Draculino. O Draculino está me acompanhando já tem muito tempo, sabe do meu potencial, então a gente está acreditando muito no meu jiu-jitsu. O próprio Ed Herman, ele busca também a luta de chão, ele aceita o jiu-jitsu porque ele tem um bom jiu-jitsu, ele já tem várias finalizações, já ganhou de muita gente finalizando, então tem tudo para ser uma grande luta, mas a gente sabe que o melhor caminho sempre vai ser o jiu-jitsu, independente de quem a gente vai lutar, a minha melhor arma é o jiu-jitsu, né? Bruno, então antes dessa fala do Rafael Sapo, eu já havia antecipado a sua opinião, viria a seguir. Quero saber o que você acha para essa luta, como que você vê o brasileiro para enfrentar um atleta experiente, que é o Ed Herman, e qual que é o caminho das pedras, né? O Sapo falou que vai apostar no jiu-jitsu, é por aí mesmo pro brasileiro sair com a vitória no próximo sábado? Eu acho que é uma boa sim, né? O Herman, por mais que ele não seja o melhor lutador de chão que tem no MMA, ele aceita muito a luta de solo, né? Você vê que algumas das derrotas dele foram para brasileiros que são muito fortes no chão, né? Como o Thales, o Jacaré e o Demian, né? O Demian já é uma luta mais antiga, mas isso mostra que o Herman aceita a luta no chão. E para o Sapo isso pode ser um bom caminho. É o carro-chefe dele no jogo, é o jogo de solo. E é uma boa, né? Eu acho que o Natal, pelo que deu a entender, o Sapo ele estudou bastante o jogo do Herman, né? Para quem não se lembra, eles já estavam escalados para lutar. Seria no evento de 20 anos do UFC, né? No UFC 167. Porém, teve todas essas mudanças, né? Então, o Sapo ele já vem estudando o jogo do Herman já faz algum tempo. E material para estudar o jogo do Herman não falta, né? Porque ele é um dos caras mais experientes do UFC, né? Tá no UFC, acho que desde 2007, 2006, enfim, já faz bastante tempo que ele tá no Ultimate. Então, ele apresenta algumas brechas e eu acho que o Sapo vai saber aproveitá-las. A última parte dessa entrevista com o Sapo diz respeito à situação da categoria de pesos médios. Então vem aí o Rafael Sapo Natal para deixar seu parecer sobre essa categoria até 84 quilos e o panorama que ele vê aí para essa divisão é bem complicado. Para mim, hoje em dia, é uma das categorias mais duras que tem. Tá? Eu acho que tá embolado ali o Jacaré, o Lioto, o Weidman, o Vitor Belfort, que estão mais ali na frente. Agora chegou o Kennedy e tem o Rockwold também, que são caras duríssimos. O Bisping tá ali, tem Marco Munhoz. Então o Jacaré, eu acho que tem muita gente dura na categoria. Eu acho difícil esse cinturão ficar na mão de um só ali. Eu acho que não vai ficar na mão de muito tempo de ninguém. Acho que tem muita gente dura, então, e muito do mesmo nível. A categoria tá muito igual ali. Eu acho que isso é muito bom. Então é difícil saber onde vai parar, mas eu acho que é muito difícil o Weidman ou qualquer um desses lutadores fazer 2, 3 defesas de cinturão e continuar com ele, porque a categoria está muito igual, está muito dura. Eu acho que hoje em dia é a categoria mais dura que tem. Bruno, a gente ouviu então o Sapo comentando a situação da categoria de pesos médios e essa opinião dele de que o cinturão vai rodar de mão nos próximos anos, que ninguém deve ficar muito hegemônico, como foi o caso do Anderson, por exemplo, ou como tem sido John Jones, José Aldo, esse pessoal. Você está de acordo com o Sapo em 2 pontos, né? Se a categoria é mesmo duríssima e repleta de prospectos e se o cinturão não vai ficar na mão de ninguém por muito tempo. A primeira parte eu concordo sim, né? Eu acho que a categoria dos médios foi impressionante como ela ressurgiu nos últimos anos, né? Porque até 3 anos atrás, 4 anos atrás, era uma categoria que não era tão atrativa assim pela falta de desafiantes, né? Que realmente não parecia ninguém que ia trazer um desafio grande para o Anderson Silva e o domínio do Anderson Silva em si, né, que sempre acaba diminuindo o interesse em algumas categorias. Mas agora não, agora o cenário está mais aberto. O Vitor Belfort que está voando, né, está num excelente momento, e fica aquela dúvida para ver como que ele vai voltar. E temos o Lyoto Machida também, que caiu como uma luva, serviu como uma luva para ele essa categoria, né, que parece que realmente essa é a categoria ideal para ele. O Weidman também, que cada luta evolui, né, e mostra pontos fortes em aspectos que teoricamente seriam os pontos fracos dele. E então é uma categoria que está tudo embolado, né? O Jacaré também, o Rockhold que ressurgiu, o Tim Kennedy também.
Então eu acho que a categoria passa por um excelente momento. Agora, com relação ao cinturão, é difícil de saber, né? Eu acho que o Weidman vai ter uma luta dificílima pela frente contra o Lyoto. Eu acho que o Lyoto representa um desafio, por questão de jogo mesmo. O Lyoto representa um desafio muito maior do que seria o Belfort, né? Então, eu acho que o Weidman periga de perder o cinturão já nessa defesa, né? Que vai ser a segunda defesa de cinturão dele. Mas, se ele superar o Lyoto, também vai ter uma pedreira atrás da outra, né? Porque o Jacaré pode ser o próximo. O Jacaré também, que eu acho que tem um jogo difícil pro Weidman. E além de todos esses caras que eu citei, né? O Anderson pode voltar, sabe-se lá o que vai acontecer, né? A gente até vai debater disso nessa edição mais pra frente. Mas a categoria tá embolada, né? E o Weidman, ele tem todos esses aspectos para lidar, né? Além de desafios muito grandes, né? Ele tem uma pedreira atrás da outra. Todo mundo está estudando o jogo dele, né? Porque agora ele que é a vidraça, ele não é mais a pedra, né? E também tem a parte física, né? Que ele fez essas cirurgias no joelho, são cirurgias relativamente simples, né? Porque tanto é que ele vai conseguir voltar no meio do ano. Mas não sei até que ponto isso vai prejudicar, de repente, a preparação física ou o treinamento dele, enfim. Vai ser um ano muito interessante. Eu acho que esses próximos 12 meses vão ser bastante interessantes para a categoria dos médios. O Weidman tem chances de perder esse cinturão, sim. Não é uma barbada, né? A gente vê outras categorias como os meio pesados, por exemplo, que o John Jones realmente está sobrando, né? Ele tem alguns desafios pela frente, mas está sobrando. E eu acho que o Weidman não é o campeão mais difícil de ser batido, né? Ele não é o cara que está mais tranquilo por aí, não. Então, vai ser um ano muito interessante para a categoria dos médios do UFC. Ok, então a gente sai dessa entrevista com o Rafael Sapo feita pelo Bruno e parte para outro grande trabalho dele, que foi a conversa com o Rogério Minotouro, meio pesado do UFC, e acabou sendo retirado da listagem aí, né, dessa relação oficial de lutadores devido ao seu tempo de ausência. E foi justamente o tempo de ausência do Minotouro que foi o primeiro assunto a ser abordado por ele nessa entrevista com o Bruno. Ele disse que porque para quem talvez tenha ficado um pouco perdido na história do Minotouro, o que aconteceu? Ele venceu o Rashad Evans e ia lutar contra o Maurice Shogun no meio do ano passado. Acabou se machucando, essa luta contra o Shogun foi cancelada, o Shogun foi para lutar contra o Chael Sonnen e o Minotouro ficou na geladeira esperando um pouco. Muito tempo depois, anunciou-se que ele lutaria contra o Alexander Gustafsson no UFC de Londres, em que o Gustafsson acabou enfrentando o Manua porque o Minotouro outra vez acabou se machucando. E aí foi logo em seguida que ele foi retirado do ranking. O que acontece? Na entrevista com o Bruno, ele revelou por que ele acabou se machucando tantas vezes. De acordo com o Minotouro, foi o ritmo do treinamento que foi muito forte. Ele voltou a treinar do jeito que estava antes da lesão, o corpo não aguentou. Além disso, o Minotouro também vai dar uma perspectiva de quando ele quer voltar a lutar. Então vamos conferir então o Rogério Minotouro falando aí ao Bruno Ferreira. Eu penso lutar ainda esse ano, não sei se julho, agosto, não sei, mas é o momento que eu estou voltando, né? Eu vim de uma lesão muito séria, perdi todo o meu condicionamento e agora eu estou voltando, quero retomar de novo. Voltei a treinar, senti dor de novo, então tive muita dificuldade nesse retorno, na verdade. O que aconteceu? Quando eu voltei a treinar, voltei no mesmo ritmo. É difícil para o atleta ele começar a treinar devagar. Então, eu voltei no ritmo forte, mesmo ritmo quando eu tinha parado, e aí tornei voltar a sentir de novo. Então, eu tenho que fazer toda a preparação muscular, que isso demora meses, né? Então, eu acho que é nessa fase que eu estou, de retorno mesmo, para poder recuperar mesmo todo o condicionamento, toda a parte muscular. Eu até perdi massa muscular, estou mais magro, voltar a ficar forte de novo e treinar no meu 100%. Eu vinha bem. Eu vinha, antes de me machucar, eu estava numa grande fase. Quando foi que você se machucou agora, essa última vez? Janeiro, por aí. Janeiro, alguma coisa assim. Eu estava voltando em dezembro, janeiro. Eu senti de novo. Foi até descuido meu, né? Eu devia ter voltado devagarzinho. Comecei a fazer sparring, não era para ter feito sparring. Bruno, o Minotouro disse que quer voltar a lutar no meio desse ano. Você acha que é real a perspectiva? Você que teve com ele ali no tete-a-tete, viu, sentiu a forma como ele estava se expressando e pôde ver além das palavras todo esse jogo de expressão corporal, a forma como ele estava se portando. É real essa chance pela forma como ele está agindo ou realmente é só uma expectativa e não está passando disso? Olha, Lucas, a impressão que me deu foi que o Minotouro, ele sabe que o trabalho ainda é longo pela frente para poder retornar ao UFC, né?
ele quis voltar rápido, quis voltar para não ficar muito tempo parado, né, para não ficar mais tempo ainda parado. Ele acabou sofrendo essa lesão, e essa lesão acabou sendo até pior para ele, né, que ele não conseguia se movimentar, ele não conseguia ter nenhum tipo de treinamento, ou seja, ele voltou a estaca zero, em condicionamento físico, em em peso, em tudo, né, então ele tem que começar muito do zero. Ele, é claro, a entrevista eu gravei em áudio, né, então a gente não conseguiu ver algumas coisas, mas ele mostrou que o alongamento dele, principalmente na perna esquerda, ainda está muito aquém do que poderia ser, né? Então ele tem um trabalho físico pela frente e ele mesmo aprendeu que ele não pode querer voltar de uma vez, né? Porque isso pode acabar piorando aqui para frente. Então agosto, né, que foi mais ou menos a data que ele falou, vamos pegar que cada lutador precisa fazer 3 meses de camp, né? Então, ou seja, ele precisaria estar treinando já em ritmo total. O que tudo indica não está acontecendo, porque ele, como ele mesmo falou, ele ainda precisa recuperar esse condicionamento físico. Então eu acredito, a impressão que me passou foi que talvez uma data mais realista pro Minotauro seria lá pelo final do ano mesmo, né? Ele até falou numa hora que eu espero ainda poder lutar este ano, ou seja, ele traçou agosto como uma possível data, porém pode ser que seja depois disso, ou seja, talvez o que deu a entender pra mim que pode demorar um pouquinho mais. A segunda e última pergunta que a gente vai passar aqui dessa entrevista do Minotauro é com relação ao irmão dele, o Rodrigo Minotauro. Ele comentou a luta do Minotauro contra o Roy Nelson, a derrota, e de acordo com o Rogério, o irmão não lutou bem mesmo. Mas o mais interessante é que ele revelou que o Minotauro atuou com uma lesão contra o Gordinho lá em Abu Dhabi. Eu sei que o Rodrigo tem potencial para ganhar no Reinaldo. É muito melhor que o Reinaldo. Mas ele não lutou bem. Lutou muito estranho. Acho que naquele começo ali pegou um aba, né? Foi o primeiro que entrou, né? Já desestabilizou logo a dor dele. Ele tava machucado. Tava? O que tá? O joelho cruzado ao piso. Tava já com o joelho cruzado ao piso. Ele já tava, né? Ele pode estar machucado. O Rodrigo é teimoso. Como é que ele tá? Deixo, mas é da carreira, né? Eu acho que tá preparado. Tem muita experiência já. O Rodrigo tá com mais de 42 lutas já. Ele tem experiência para poder enfrentar um problema como esse, uma derrota. Viu? Já teve muita vitória na vida dele, já teve alguma derrota. Então o cara tá preparado, treinador, tá preparado pro pior. Mas eu acho que o importante é que ele treinou bastante para essa luta e deu azar, né? Não estava 100% da condição física, estava machucado e deu azar também de entrar naquela mão. E essa informação também que foi revelada pelo Minotauro, como é que você reagiu? Era uma coisa assim que já era esperada ou você foi pego de surpresa com essa informação de que o Minotauro atuou lesionado contra o Roy Nelson? Eu fui pego de surpresa sim, né? Porque é claro que sempre antes das lutas a gente escuta todo mundo falando que não, o cara tá bem treinado, tá voando, foi o melhor treinamento da minha vida e tal. Então o que se espera é que o lutador realmente se apresente nas melhores das condições. O que não foi o caso, né? O Minotauro tinha se machucado antes, vai ter que passar por uma cirurgia e vai ficar um tempão afastado também por conta disso. Me surpreendeu sim, né? Me surpreendeu também que o Minotauro disse que o Rodrigo cogitou desistir da luta, porém ele mesmo falou que não, mas o Rodrigo é teimoso, né? Ou seja, ele tentou lutar machucado mesmo assim. Mas é aquela história, né? Acho que quem tá na chuva é pra se molhar. A partir do momento que o Minotauro aceitou lutar machucado, mesmo sabendo que ele não tem totais condições, ele não tem o que reclamar, né? Ele, claro, não tô nem dizendo que ele está reclamando, né? Ele mesmo revelou a notícia, foi até uma coisa meio discreta e tal, que ele contou numa entrevista que estava machucado mesmo, enfim. Mas a partir do momento que o cara sobe no octógono, acabaram as desculpas, né? E foi até o que o próprio Minotauro falou, né? Que o próprio Minotauro disse que ele não aceitou algumas lutas porque ele sabia que não ia estar em totais condições. E a partir do momento que você aceita uma luta, não tem desculpa, né? Ele mesmo falou que o povo não quer saber de desculpa. Não tem muito como o que falar, né? Se o Minotauro aceitou lutar machucado, paciência, né? Ele aceitou sabendo do que poderia acontecer. A gente vai passar a régua nesse assunto, Rafael Sapo e Rogério Minotauro, porque o podcast Super Lutas vai para uma pequena parada para na volta a gente falar do UFC Fight Night 40, que tem como luta principal Eric Silva e Matt Brown, e também comentar as notícias tanto da saída do Cigano do TUF Brasil 3 Finale em São Paulo, quanto da volta do Anderson Silva aos treinamentos 100%. Então a gente fala disso tudo na volta do podcast Super Lutas. Você ouve Podcast Super Lutas.
Bom, de volta então para a parte final deste podcast Super Lutas com o assunto do UFC Fight Night 40, que acontece neste sábado, 10 de maio, no US Bank Arena em Cincinnati, estado norte-americano de Ohio. Olha, esse evento tem como luta principal Erick Silva e Matt Brown, em luta válida pela categoria de meio médio, mas tem mais brasileiros que vão lutar neste card. O Johnny Eduardo vai voltar depois de muito tempo contra a pedreira Ed Wineland, que já disputou cinturão. Na luta seguinte, tem o Ian Cabral, que era um dos favoritos ao TUF Brasil 2, acabou lesionado. Já estreou com vitória no UFC também, fazendo sua segunda luta contra o Zach Cummings, que foi do TUF 17 nos Estados Unidos. E o Zach, pra quem não se lembra, foi o lutador que perdeu peso. Ele ia lutar no TUF China contra o Alberto Mina, brasileiro, e perdeu peso por quase 3 quilos, né? Aí ficou fora do evento, tá por um fio. Se o Ian Cabral ganhar dele, acho que vai passar no RH o Zach Cummings. E, além desses, o Sapo, que a gente já ouviu aqui no primeiro bloco do podcast, enfrentando o Ed Herman na luta que fecha o card preliminar. Mas, com todos esses brasileiros, o nosso assunto vai ser mesmo Erick Silva e Matt Brown. Então, Bruno, já quero saber logo de cara a sua opinião sobre esse combate. Como é que você acha que vai transcorrer essa luta? Porque o Erick Silva tem uma trocação muito boa, um cara que chuta muito, tem um movimento de perna muito legal, e vai enfrentar o Matt Brown, que é um dos caras que tem o maior punch da categoria, né? Derruba todo mundo, tem, se eu não me engano, 9 vitórias por nocaute na carreira, e vem numa grande sequência aí de triunfos. Acho que são 5 vitórias seguidas, 4 delas por nocaute. Então, como é que vai ficar essa situação aí? O Erick vai partir pro jiu-jitsu, vai tentar, quem sabe, cair por cima e ficar controlando ali no ground and pound? Qual que é o caminho pro brasileiro contra esse perigoso Matt The Immortal Brown? Olha, Lucas, eu acho que tá interessante pro Erick, né? Por mais que, quando essa luta foi anunciada, muita gente até falou, nossa, o Matt Brown realmente é um cara muito perigoso, né? Na verdade, ele vem de 6 vitórias seguidas, sendo 5 por nocaute e nocaute técnico, ou seja, ele tá num ótimo momento. Mas eu acho que é uma luta boa pro Erick, porque talvez eu acho que esse momento do Matt Brown é até uma coisa que eu até sempre falo aqui no podcast, que o momento não condiz com as habilidades do atleta, ou seja, eu acho que o Matt Brown tá numa posição muito acima da posição que ele realmente deveria estar, né? Eu acho que existem brechas que o Erick pode aproveitar. Na trocação, o Matt Brown é muito perigoso, ele tem um punch muito bom, mas caso o Erick lute atento, né, como é que eu acho que vai ser o caso? Eu acho que o Erick tem noção do tamanho dessa luta, né? Luta principal. Então eu acho que o Erick vai lutar com um pouco mais de frieza, um pouco mais de estratégia. E eu acredito que ele consegue, só no jogo de pernas, talvez anular a trocação do Matt Brown, para daí já arrumar outras brechas, né? Levar para o chão e trabalhar no ground and pound eu acho que é uma boa, né? Levar para o chão e tentar finalizar também é uma boa, né? Porque algumas das derrotas do Matt Brown, as últimas derrotas do Matt Brown que eu lembro, sempre por finalização, ou seja, existe essa brecha no chão que o Erick pode aproveitar. E eu acho que é uma luta muito boa para o Erick também, pelo fato de que o Matt Brown está muito bem ranqueado na categoria justamente por essa sequência de vitórias, e resta saber como que o Matt Brown vai voltar depois dessa série de lesões que ele teve nas costas, né? Que foi uma lesão bastante séria, que tirou ele de atividade por um bom tempo, né? Ele até tinha uma luta marcada com o Thiago Pitbull em um dos UFC on Fox do ano passado, mas ele não pôde atuar por causa dessa lesão nas costas, e ele vai voltar já contra um lutador que também é muito bom, né? Que é o Erick. Então, é uma luta boa pro Erick, sim. É uma luta perigosa, é claro, como seria uma luta de main event no UFC. Não tem luta fácil, mas eu acho que o Erick tem condições de aproveitar as brechas que o jogo do Matt Brown tem. Para falar aqui do retrospecto do Matt Brown, ele tem 11 derrotas na carreira, 9 por finalização e 2 por decisão. Então, realmente o jiu-jitsu, e principalmente a defesa de jiu-jitsu, não é muito forte. É um cara que realmente tem dificuldade com o jogo de solo, e pode ser realmente um bom caminho para o Erick Silva, ele que tem todo o background necessário aí na luta de solo. Mas as 2 derrotas recentes do Erick, contra o Don Hill Kim e também contra o John Fitch, e essas 2 derrotas foram contra 2 atletas de nome, pelo menos assim, mais reconhecidos na categoria de meio médios, e justamente naquele momento em que a expectativa dizia, se o Erick ganhar, ele vai entrar no top 10. Se ele ganhar, ele vai se consagrar como um grande nome da categoria. Vai chegar cada vez mais perto, gente falando de cinturão, futuro dono da categoria T77. Mas sempre nesse momento chave,
ele acabava não conseguindo virar. Talvez aí, não vou comparar as duas questões, mas meio que uma síndrome Phil Davis, né? Sempre que chegava lá perto, acabava... Você acha que ele tá nessa condição de novo? Ou não? Dessa vez o Matt Brown não vai representar talvez um ganho tão grande quanto foram Don Hyun Kim ou John Fitch? Eu acho que ele está nessa situação de novo sim, né? Mas existem diferenças em relação a essa luta com relação a essas duas que você citou, né? Contra o John Fitch, a impressão que eu tenho é que a luta foi casada cedo demais, né? A gente até já conversou disso nas edições passadas, né? Eu acho que foi na edição que a gente comentou o UFC de Jaraguá do Sul, que eu acho que a luta dele com o John Fitch veio cedo demais. O John Fitch estava nas cabeças da categoria, ele sempre foi um cara muito duro na categoria, né? Sempre perdeu de poucos lutadores, né, de ponta, perdeu por Georges St-Pierre, tinha perdido por Johnny Hendricks também, mas tirando isso, ele vinha ganhando de todo mundo, é um cara muito perigoso. E eu acho que naquela luta, o Eric, ele era azarão, né? Ele era um azarão completo, mas eu acho que ele fez uma boa luta, né? Por um momento ele quase finalizou o John Fitch, que era uma coisa quase inimaginável na época, né? Poxa, quem que tinha conseguido finalizar o John Fitch, né, naquele momento? Ou seja, o Eric, na minha opinião, ele fez uma boa luta, apesar de ter saído com a derrota, né? Foi aquela luta onde não houve perdedores, né? Que os dois realmente fizeram um bom espetáculo. Já com o Dong Hyun Kim, foi uma luta também ingrata, né? Que eu acho que é exatamente o oposto em relação ao Matt Brown. O Dong Hyun Kim, eu acho que ele é um cara muito bom, ele é muito bom, só que ele é muito subestimado também, ou seja, as pessoas olham pra ele, veem que ele não era um cara muito finalizador, né? Ele só ganhava na decisão e tudo mais, mas se você pega o cartel dele, ele é um baita de um lutador, né? Ele tem 2 derrotas na carreira dele, sendo uma pro Demian, que foi uma lesão muito rápida na luta, né? Ou seja, não teve luta praticamente, que ele tinha machucado a costela, e a outra foi pro Carlos Condit também, que a gente sabe que é um dos lutadores de ponta dessa categoria. Tirando isso, ele ganhou de todo mundo. Porém, ele não tem esse reconhecimento, né? Ele não tem esse nome. Agora, talvez... Brown, né? Exatamente, inclusive o Matt Brown. Só que eu acho que, aos poucos, ele tá começando a criar essa reputação que eu acho que ele merece. Né, que ele conseguiu um nocaute espetacular contra o John Hathaway lá em Macau, né, foi um baita do nocaute, talvez um dos nocautes do ano, né. Então aos poucos o Dong Hyun Kim está criando o nome que eu acho que ele merece ter. Então talvez foi uma luta ingrata para o Eric por esse motivo, ou seja, se ele vencesse o Dong Hyun Kim, para muita gente não ia representar muita coisa, porque o Dong Hyun Kim não tem um grande nome e tudo mais, mas no papel o Dong Hyun Kim é um baita do lutador. Então, e agora nesse caso do Matt Brown, eu acho que é o contrário. Eu acho que a reputação do Matt Brown está acima do lutador que ele é. Ele é um bom lutador, não me entendam mal, ele é um bom lutador. Mas eu acho que ele não é para tanto, assim, ele não é um lutador de top 10 na categoria dos meio médios, principalmente agora. A categoria dos meio médios está num ótimo momento. Mas eu acho que o Matt Brown não é isso tudo. Ele está passando por uma boa fase, mas uma hora uma boa fase vai acabar. Eu não imagino que ele vá além disso, né? Então eu acho que essa é uma luta boa pro Eric, é diferente do que era com o Dong Hyun Kim. Porque eu acho que é uma luta que o Eric tem chances de vencer. É lógico, é uma luta perigosa, principalmente com o cara que tem o punch do Matt Brown. É uma luta perigosa, mas eu acho que ele tem chances de vencer. E se ele vencer, eu acho que aí sim o nome dele vai deslanchar, né? Seria diferente do que foi no Dong Hyun Kim, porque, infelizmente, eu acho que o Dong Hyun Kim ainda não tem o reconhecimento que ele merece. Ok, a gente vai passar pro próximo assunto da pauta, mas já antecipando que na próxima edição do podcast Super Lutas tem análise do UFC Fight Night 40 e a gente fala das principais lutas, da atuação dos brasileiros e, é claro, de Eric Silva contra Matt Brown. Mas a gente vai seguir para falar de Anderson Silva. Bruno, eu confesso que fui pego muito de surpresa, porque por mais que o Anderson tivesse com uma recuperação assim empolgante, foram 128 dias exatamente, pouco mais aí de 4 meses desde o dia em que o Anderson sofreu aquela fratura, que foi uma das imagens mais fortes do esporte no ano passado, até o cara ser 100% liberado para treinar sem qualquer tipo de restrição. Então, na minha opinião, uma recuperação assim incrível. É claro que muita gente já havia dito que a fratura não era tão grave, as imagens eram mais fortes, mas a gente não consegue tirar aquilo de mente. E nesta segunda-feira, dia 5 de maio, o Anderson foi liberado pelo seu médico em Los Angeles para fazer o que quiser com o treinamento. Pode treinar sem medo de ser feliz, pouquíssimo tempo depois daquela fratura. Como é que você viu essa recuperação do Anderson e qual que é a sua expectativa já para ver o Anderson de novo dentro do octógono? O que é maluco, porque a gente discutia quando ele machucou se ele voltaria a lutar, e agora a gente já está pensando até numa data. Eu vi com surpresa também, viu, Lucas? Porque, claro, a gente viu a evolução, como ele vem desenvolvendo essa recuperação, né? Que
pouco tempo depois ele já estava fazendo academia, a gente já via vídeos dele fazendo boxe, levantando peso. Depois, nossa, ele conseguiu caminhar sem o auxílio de muletas, ou seja, a gente acompanhou todas essas fases da recuperação com espanto, né? Porque sempre ele parecia estar um passo à frente do que pessoas normais estariam, né? Ou seja, porque a gente sabe que atletas tendem a ter recuperações mais rápidas do que pessoas com profissões normais, digamos assim, né? Mas eu não esperava que seria tão rápido assim, que ele já estaria liberado para voltar a treinar, né? Porque os últimos vídeos que a gente viu, já estava treinando boxe, né? Ele até fazia alguma movimentação de pernas e tudo mais, mas ele ainda estava meio duro, assim, né? Porque é normal, uma lesão na perna, né? Na canela, que você não vai também já sair dançando no dia seguinte, né? Então me surpreendeu sim, mas vamos ver quando que ele vai estar realmente apto a lutar, né? Porque, agora até pegando um paralelo com o que aconteceu com o Minotauro, né? O Minotauro também sofreu uma lesão, lógico, uma natureza de lesão completamente diferente, mas o tempo parado custou alguns problemas em outras áreas, né? Como ele perdeu o condicionamento físico, alongamento não é mais o mesmo, o fôlego não é mais o mesmo, ou seja, são coisas que vêm junto com a lesão, né? E o Anderson também deve ter passado por isso, né? Porque por muito tempo ele não podia nem andar, ou seja, ele deve ter perdido massa muscular, ele deve ter perdido alongamento, condicionamento físico, ou seja, ele está liberado para voltar a treinar, mas eu acho que ele ainda tem um caminho ainda pela frente para recuperar, para conseguir voltar 100%, né? E muito se falava de que ele poderia voltar já no final do ano e no começo do ano que vem. Eu acho que é possível, né? É uma meta realista, mas o que vai acontecer mesmo, só eles, o staff dele, vão poder responder. Bom, Bruno, vamos então para a última pauta do nosso podcast, que é o TUF Brasil 3 Finale, esse evento que acontece em São Paulo no dia 31 de maio e que sofreu uma grande baixa pouco menos de um mês antes da sua realização. O Júnior Cigano, peso pesado que faria a luta principal da noite contra o Stipe Miocic, acabou lesionado, fraturou a mão e ficou fora do card. Durante 1 ou 2 dias ficou realmente uma tensão no ar aí com relação ao que aconteceria com esse evento, já que as opções eram escassas, e na noite dessa terça-feira, dia 6 de maio, o UFC anunciou que o Fábio Maldonado vai ser o substituto do Cigano nessa luta contra o Miocic. Maldonado, que é meio pesado no UFC, vai subir e fazer essa luta especialmente aí como peso pesado, sem limite de peso, deve aumentar ainda mais o poder do pugilista Fábio Maldonado, caipira de aço. Queria a sua opinião sobre essa mudança, né? O quanto perde esse card do UFC na final do TUF, que vai ter agora uma luta principal entre Miocic e Fábio Maldonado, e por outro lado, quanto ganha o Maldonado também, que há muito tempo tem pedido uma grande luta no UFC, né? Ele venceu o Beltram, ele pediu uma luta contra o Chael Sonnen, obviamente não foi atendido pelo UFC, agora em Natal também bateu o Gian Villante e já foi para os microfones pedindo The Henderson, agora vai fazer o seu primeiro main event no UFC. Comenta aí pra gente, por favor, essa situação, né? Tanto do TUF Brasil 3 Finale como evento, quanto do Fábio Maldonado fazendo essa luta principal. Lucas, eu acho que o evento perde bastante sim, né? Claro, era o Júnior Cigano, era o ex-campeão dos pesados, número 2 do ranking, que ia enfrentar uma grande promessa dos pesos pesados, né? Era a grande atração do evento. E uma vez que o Cigano saiu, o UFC estava sem alternativa, né? A gente estava até conversando fora do ar o que o UFC poderia fazer para minimizar o prejuízo com a saída do Cigano. E realmente era muito difícil, era uma situação muito delicada, porque todos os outros brasileiros, seja dos pesados ou de outras categorias, ou eles estão machucados, ou já tem luta marcada, enfim, era muito difícil arrumar um main event à altura. Então o UFC fez o que deu para fazer mesmo, né? O evento perde em qualidade, é claro, com todo respeito ao Maldonado, né? Ele é um cara bastante carismático, ele é um bom lutador, eu até acho que essa luta com o Miocic vai ser interessante, assim, vai ser bonita de se ver pro público. Rounds, né? Vai ser legal ver o Maldonado, ele que é um pugilista e um cara que dificílimo de ser nocauteado. O Miocic lutou contra o Roy Nelson, por exemplo, e não conseguiu. Ele venceu, dominou, bateu muito, mas caiu um pouco fisicamente e não conseguiu também nocautear o Roy Nelson. Vai ser legal ver o Maldonado. Ele mesmo diz que quanto mais ele apanha, mais ele vai pra cima. Então ele vai apanhar um pouco no início, mas acho que do segundo round pra frente também vai fazer a sua primeira luta de 5 rounds no UFC, o Maldonado. Então, se o Miocic fizer o que se espera dele, né, que é lutar em pé, lutar trocação, boxe também, tem tudo pra ser uma luta boa, porque o boxe do Maldonado é muito bom, né? Até para os padrões dos grandes lutadores do UFC, ele tem um ótimo boxe. Ele, além de ser pugilista, ele também, no MMA, ele já atuou nos pesados antigamente, ou seja, está acostumado a atuar lá com seus 100 e poucos quilos.
Mas é claro que perde apelo porque não é o Júnior Cigano. O Cigano é o Cigano e eu acho que todo mundo concorda que o apelo com o evento com o Júnior Cigano era muito maior. Mas a luta vai ser interessante, foi o que o UFC poderia fazer, né? Na verdade, isso é mais um reflexo da filosofia que o UFC vem tomando nos últimos anos, né? Que é tentar fazer mais e mais eventos com lutas com menos apelo, ou seja, a única luta que realmente tinha o grande poder para atrair o público nesse TUF finale era o Cigano e Miocic, né? As finais do reality show não tem esse poder de atrair público, né? Era mais a luta do Cigano mesmo. E a luta caiu, o evento se viu nessa encruzilhada, né? O que vai fazer? Então, dentro das expectativas, né? Vamos tentar lembrar aqui os pesados brasileiros do UFC. O Cigano se machucou. O Verdun tá com luta pelo cinturão, não faria sentido ele deixar essa luta de cinturão de lado para enfrentar o Miocic agora, com um mês de preparação, né? O Napão foi o último adversário do Miocic, ou seja, também não teria apelo nenhum uma reedição dessa luta em tão pouco tempo, né? O Pezão está suspenso até setembro, né? Ele até falou em uma entrevista aqui para o Super Lutas que ele ainda nem pensa em lutar ainda porque ele tá fazendo uma recuperação numa cirurgia que ele fez no ombro e ele está suspenso até setembro, ou seja, ele não teria condições de voltar. E o Minotauro também está machucado, como até o Minotouro falou mais cedo nessa edição do podcast. Ou seja, não tinha muito o que fazer, né? A solução para manter o Miocic no card seria subir um meio pesado, né? E dos meio pesados, também o Shogun está machucado, o Vanderlei está com luta marcada já. Ou seja, era uma situação muito difícil, né? O Glover também machucou o braço, machucou o ombro na luta com o John Jones, vai ter que fazer cirurgia, ou seja, não tinha muito o que fazer. Então o UFC fez o que poderia fazer. E é claro que nesse cenário todo o evento perdeu bastante, né? Perdeu bastante apelo. Tanto é que até a própria organização falou, olha, quem quiser devolver o ingresso, a gente vai fazer a devolução do dinheiro, porque o evento perdeu e muito, né, em cima da hora. Mas a luta vai ser interessante, eu acho que foi o que o UFC conseguiu fazer, vai atrair algumas pessoas também que vão ficar curiosas para ver como é que vai ser essa luta, né? Além do público, que eu acho que perdeu um pouco com isso, assim, justamente por não ter a chance de ver o Júnior Cigano atuar no Brasil, não é nada contra o Maldonado especificamente, mas é mais o Júnior Cigano, que eu acho que seria uma grande atração para todo mundo que ia estar lá no ginásio Ibirapuera, né? Outro perdedor nessa história foi o Miocic, né? Porque ele vem de 2 vitórias boas, né, contra o Roy Nelson e contra o Napão, e ele ia ter a chance de enfrentar o Cigano, originalmente, né, vamos lembrar os planos, né, era para ele enfrentar no co-main event do UFC 173, ou seja, um evento de pay-per-view, um evento grande, que ia chamar atenção lá nos Estados Unidos. Aí, por conta de toda essa movimentação de lutas, essa luta teve que ser antecipada para São Paulo. Ok, veio para São Paulo, vai perder um pouco apelo, porque o evento não vai ser pay-per-view lá nos Estados Unidos, mas ok, ele vai enfrentar o Cigano, né, na casa do adversário, uma luta que ele tinha muito a ganhar. Aí o Cigano se machuca e ele enfrenta um lutador que não está nem ranqueado na categoria de baixo, ou seja, é uma luta que o Miocic era a chance da vida dele de se tornar um contender, né, de pular na boca de lutar pelo cinturão, e agora a luta se tornou uma situação onde ele só tende a perder, né? Porque se ele ganhar, mesmo que ele faça uma luta espetacular e nocauteie o Maldonado com 1 minuto de luta, né? Que seria, né, como a gente mesmo falou, o Maldonado tem uma característica que é muito difícil, assim, de você parar o Maldonado com soco, né? Você não consegue nocautear nem finalizar o Maldonado. E se o Miocic conseguir fazer isso, vai ser nada mais do que obrigação para os olhos do público. Ou seja, é uma luta que o Miocic só tende a perder. Então, eu não acho que ele deve estar muito feliz com isso não, viu, Lucas? Bom, Brunão, a gente já está sem tempo. Vamos encerrar essa edição do podcast Super Lutas aqui. Agradeço muito pela sua presença, pela sua participação e dessa vez, mais que especialmente, pela sua contribuição aí com esses áudios super legais com o Rafael Sapo Natal e também com o Minotouro. Parabéns, um abraço e até na próxima semana. Obrigado, Lucas, um abraço pra você, um abraço pra todo mundo que curtiu essa edição do podcast Super Lutas, e vamos ficar ligados no Super Lutas, né, porque vai ter esse evento de sábado, um evento interessante, com algumas lutas bastante interessantes. Fique ligado no Super Lutas e não perca a próxima edição. É verdade, fique ligado no superlutas.com.br, também na nossa página do Facebook, e siga o @superlutas no Twitter. Assim não tem jeito de alguma coisa do mundo do MMA passar despercebido por você. Podcast Super Lutas volta na próxima semana. Um abraço e até lá.